Olá, galera linda do meu coração, como estão vocês hoje, meus amores? Espero que vocês estejam aí alegres, contentes e felizes. Não importa na companhia de quem você está, seja dos amigos, da sua família, dos seus parentes, seja brincando, ou descansando, ou passeando, viajando, não importa onde você está. O que importa é que você esteja na companhia de Jesus e também do Espírito Santo. Porque você tem, não é porque você está de férias ainda, você vai deixar Jesus de lado, não. Você tem que chamar ele para participar de tudo com você. A professora Esther já falou que se a brincadeira, se o passeio, se a diversão é boa, com Jesus é melhor ainda. Porque ele estando com você, vai te livrar você de acidente, de se machucar, né? Porque agora na série a gente quer, soltar-se à vontade, brinca, pula, sobe, desce. E às vezes é normal acontecer um acidente. Mas você sabia que se Jesus estiver do seu lado, tem um versículo na Bíblia, no livro de Salmo, que fala bem assim, que o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor e nos livra. Então, para que o anjo do Senhor esteja aí do seu lado, te protegendo, te guardando, você tem que falar com Jesus. Jesus, eu tô indo passear, tô indo brincar, tô indo me divertir, vem comigo. E aí, ele estando junto com você, ele olha lá e fala bem assim, anjo, cuidado aí, cuida aí desse menino, que ele, nessa brincadeira, ele pode se machucar, pode se estrepar. E aí ele faz este maravilhoso cuidado com a gente. E aí, prontos para aprender mais um pouquinho dessa série bíblica que nós estamos, a vida de Moisés? Vamos ver qual é a aventura que a gente vai aprender hoje com essa história? Bom, no nosso último encontro, nós vimos o quê? Que Moisés, tinha subido ao monte, ele subiu, ao monte, Deus deu para ele os 10 mandamentos, Deus tinha escrito, pegado lá as tábuas de pedra, e o próprio Deus tinha escrito os 10 mandamentos e dado para Moisés, para que Moisés levasse para o povo. Mas aí o povo fez o quê? Moisés demorou lá 40 dias no monte, o povo foi, fez um ídolo, um bezerro de ouro para adorar no lugar de Deus. E Deus ficou muito triste, muito chateado com isso. Aí depois que Moisés resolveu essa situação, Moisés voltou novamente para o monte, que Deus falou para ele, sobe o monte. Moisés subiu para orar e interceder pelo povo. E aí, agora que Moisés tinha subido ao monte de novo, Deus falou para ele, falou, eu escrevi os mandamentos, eu próprio com as minhas tábuas escrevi e te entreguei. Agora você vai preparar 2 tábuas que eu vou escrever de novo os 10 mandamentos. E assim foi feito. Mas Deus guiou os israelitas no deserto. E a nuvem, durante o dia, mostrava o amor e o cuidado e a direção de Deus para com seu povo. Então, deve ter sido fácil para eles confiarem que Deus os levaria a salvo à terra prometida. Mas será que foi assim? Os israelitas murmuravam e reclamavam constantemente. E isso é o que nós vamos aprender na lição de hoje. Como eles se desviaram de Deus para adorar outras coisas. Mesmo tendo a maravilhosa nuvem diante deles, eles muitas vezes não acreditavam e nem obedeceram a Deus. E Deus deu a sua palavra verdadeira para orientar o povo. Assim como ele, o povo ali tinha os 10 mandamentos agora. E hoje nós temos o quê? A palavra de Deus. E Deus quer que você ouça a sua palavra quando ele fala. E Satanás pode utilizar-se de outras pessoas ou situações de sua vida para desviar você de crer e obedecer a palavra de Deus. E Deus previne para que você seja cuidadoso em mantê-lo em primeiro lugar na sua vida. Então, olha só o que o nosso versículo de hoje está falando, que está em 1 Timóteo 5:22, não te tornes cúmplice de outros, conserva-te a ti mesmo puro. 1 Timóteo 5:22. Por que Deus está falando isso? Porque
Porque quando você crê no Senhor Jesus como seu Salvador, Deus, em sua palavra, ele vai te orientar a viver uma vida que lhe agrade. Então você tem que ter cuidado para que nada nem ninguém te desvie de ouvir e obedecer a palavra de Deus. Se você nunca creu no Senhor Jesus como seu Salvador, a palavra de Deus diz que ele ama você e quer lhe dar a vida eterna. Mas se você já tem o Senhor Jesus no teu coração, então, você tem que fazer o quê? Não te torne cúmplice dos outros. Você não pode mais ser cúmplice das coisas erradas. Nem fazer e nem concordar com aquilo. Cúmplice é o quê? É você ver o outro fazendo coisas erradas, você querer fazer, ou ir lá e fazer e ficar quieto. Falar, ele fez, eu fiz também, então eu vou ficar quietinho aqui. Mas você tem que fazer o quê? Conservar-se puro a ti mesmo. O outro tá lá, tá roubando, tá mentindo, tá batendo, tá brigando. Não, deixa ele fazer. Eu não vou fazer isso, não. Então, você já viu, às vezes, duas pessoas contarem a mesma história? Às vezes, as duas pessoas contam a mesma história, só que de maneiras diferentes. Então, em quem você vai acreditar? Talvez você e seu amigo viram alguma coisa na escola e cada um de vocês contou para o diretor o que aconteceu, mas de maneiras diferentes. E os israelitas ouviram duas histórias diferentes acerca da terra de Canaã. Em qual delas eles deveriam acreditar? Então, o que aconteceu? Havia um ano que os israelitas estavam lá acampados no Monte Sinai. Então, passou o verão, do verão foi para o outono, do outono para o inverno, do inverno veio a primavera. Outras coisas também mudaram. Mas quais foram as palavras importantes que Deus tinha dado para Moisés lá no Monte Sinai? Ele tinha dado os mandamentos. Os israelitas fizeram o que Deus tinha mandado eles fazer? O que foi que Deus falou para ele? Que era para eles obedecerem. Mas será que eles obedeceram? Não, eles foram lá e fizeram o bezerro de ouro. Então, os israelitas tinham chegado ao Monte Sinai cansados e confusos. E eles tinham visto o poder de Deus, né? Eles comiam todos os dias comida que Deus providenciava. Sabia que ele estava junto com eles porque tinha a nuvem que guiava eles durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. E o mais importante de tudo, eles tinham recebido os 10 mandamentos. E Deus tinha falado que ele queria que eles vissem debaixo dos 10 mandamentos, debaixo das leis que ele tinha dado. E Deus nos deu a sua verdade, a Bíblia. Então, assim como ele deu ali os 10 mandamentos para o povo que está aqui dentro da palavra de Deus, hoje ele nos dá o quê? A Bíblia, né? Que nos fala como nós devemos viver. Foi o versículo que eu acabei de mostrar aqui para vocês, de 1 Timóteo 5:22. Conserva-te a ti mesmo puro, né? Não é para você ser cúmplice das coisas erradas dos outros. Então, lembre-se que você que já recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador, você pertence a Ele. E às vezes, seus amigos esperam que você faça as coisas erradas, né? Para que você passe parte do grupo deles. Por exemplo, revoltar-se contra seus pais, contra os professores ou outras autoridades. Querem que você obedeça ali, né, ao que a patotinha, o grupinho faz, ao invés de obedecer a Deus. Mas Deus quer que você ouça quando Ele fala. O que diz, né, o versículo aqui, Vou colocar aqui de novo para você não esquecer, Não te torne cúmplice de outros, conserva-te a ti mesmo puro. 1 Timóteo 5:22. E temos também, um outro versículo que fala sobre isso, que está aqui, em Hebreus 3:12, que fala, tende cuidado, jamais aconteça
de haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Então, aqui está falando que é para você não esquecer, para você ter cuidado, para você não ser perverso, não ser incrédulo. O que é ser incrédulo? Aquela pessoa que não acredita em Deus, que faz tudo que é errado e acha que é legal. Mas Deus, você não pode obedecer a Deus com a sua própria força. Mas Deus, nós vimos também na nossa lição passada, o versículo de Filipenses 3, 4 e 13. Olha o que Deus fala aqui, ó. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você quase sozinho não consegue deixar de fazer coisas erradas. Só com a ajuda de Deus. É Ele que te dá força para fazer o que é certo. Então Deus tinha falado aos israelitas sobre as coisas boas que Ele tinha prometido dar na nova terra. E como Ele queria que o povo vivesse. Então Ele deu os 10 mandamentos, falou para eles como era para eles se comportarem. E agora chegou a hora na qual eles precisavam se mudar de novo. Eles precisavam sair do Monte Sinai para ir em direção à terra prometida, ou seja, a terra de Canaã. Como é que ele sabia quando era a hora de viajar? A nuvem, na outra lição nós vimos que Deus lá no monte falou para Moisés que era para o povo ajuntar pedras preciosas, tecidos, pele de carneiro, pele de ovelha. Para quê? Para construir um tabernáculo, ou seja, uma tenda especial aonde Deus ia fazer morada ali para que o povo soubesse que o Deus estava perto deles, no meio deles. E agora, a nuvem, quando era para o povo caminhar, aquela nuvem que estava ali sobre o tabernáculo dava o sinal. Então, a nuvem sobre o tabernáculo se movia quando Deus achava que eles podiam continuar o caminho. Então, quando Deus achava que eles precisavam ficar parados, a nuvem ficava parada sobre o tabernáculo. Então, os líderes com as suas trombetas de prata, né, quando via que a nuvem estava parada sobre o tabernáculo, dava um sinal, falavam, nós vamos parar aqui. Quando a nuvem começava a se movimentar, eles davam sinal também com as suas trombetas para que o povo desmontasse acampamento e começassem a caminhar. E 3 dias depois que eles saíram do Monte Sinai, os israelitas começaram a murmurar de novo. Tá aqui, ó, no livro de Números, no capítulo 10 e no versículo 33. Tá escrito bem assim, ó. Assim partiram do monte do Senhor a caminho de 3 dias, e a arca do concerto do Senhor caminhou diante deles, caminho de 3 dias, para lhes buscar lugar de descanso. E a nuvem do Senhor ia sobre eles de dia, quando partiram do arraial. Então, o que aconteceu? Depois de 3 dias que eles começaram aquela caminhada, eles começaram o quê? A murmurar de novo. Assim como 3 dias depois que eles saíram lá, atravessaram o Mar Vermelho, eles murmuraram, querendo comida. Agora, 3 dias depois que eles saíram ali de perto do Monte Sinai, eles começaram a murmurar de novo. Qual que foi a murmuração do povo agora? Quem vai nos dar comida? Deus não estava enviando para eles o maná do céu. Deus não estava enviando para eles as codornizes todos os dias. E aí eles começaram, ai, que saudade das cebolas, do peixe, das frutas e dos vegetais gostosos que nós comíamos no Egito. Olha só, eles esqueceram tudo, que eles ficaram 400 anos, ó, apanhando, tendo que trabalhar de graça para construir os monumentos do Egito. Agora eles estavam reclamando de novo, esqueceram das coisas ruins que passaram lá, só lembravam da comida. E Deus todos os dias mandava o maná, e eles não estavam satisfeitos nem com o maná, nem com a promessa das coisas boas de Canaã. Eles queriam uma comida melhor agora, eu quero agora. E às vezes você, criança, faz isso. Eu não quero mais essa comida, eu quero a comida diferente. Às vezes Deus está te suprindo a necessidade ali, ó,
né, que a comida nossa, né, de nós brasileiros, é considerada uma das 3 melhores comidas do mundo, porque dentro da nossa alimentação nós temos o carboidrato que nós precisamos, que é o arroz, o feijão, temos a proteína, que é a carne, temos as fibras, que é as verduras, os legumes, temos uma fruta. Nós aqui é um país que temos tudo de bom, de gostoso, nossa alimentação maravilhosa. Eu não gosto de arroz, feijão e carne. Eu quero macarrão. Se a mãe dá macarrão, eu não quero macarrão. Eu quero carne com batata frita. Tá sempre reclamando. Nunca tá satisfeito. Então você tem que aprender a se contentar com o que Deus tem dado para você. E aí os israelitas não confiaram no amor de Deus e no plano que Deus tinha para eles. Recusaram-se a confiar nele e obedecer a Deus de novo. Finalmente, já cansado da caminhada, da jornada deles, eles chegaram a um lugar chamado Cades Barneia, bem ao lado da terra de Canaã, a terra que Deus lhe havia prometido. E talvez eles lá de Cades Barneia, lá de longe, eles podiam até enxergar a terra de Canaã, suas colinas verdejantes. Já havia se passado 15 meses, ou seja, 1 ano e 3 meses, desde que eles tinham saído do Egito. E eles tinham caminhado centenas de quilômetros pelo deserto. E o plano de Deus para o seu povo era que eles entrassem na terra. Mas eles estavam o quê? Com medo. Em vez de entrar na terra, eles pediram para Moisés: mande primeiro alguns homens para espiar a terra e nos contar como são os homens e as cidades. E eles disseram que podemos entrar, então entraremos. Então eles foram falar para Moisés: Moisés, nós estamos com medo, manda alguém na frente lá espiar a terra, para ver se a gente pode entrar, perguntar para os líderes dos povos que moram lá, se a gente pode entrar ou não. Será que o povo estava ouvindo a Deus? Não. O que eles estavam fazendo? Eles estavam agora, além de reclamar, duvidando. Não estavam acreditando que Deus iria cuidar deles e que ele sabia o que era melhor para eles. Eles queriam fazer as coisas o quê? Da sua própria maneira, em vez da maneira de Deus. E Deus quer que você ouça quando ele fala. E Deus nos diz na sua palavra que nós gostamos de seguir os nossos próprios caminhos. Isaías 53:6 fala: todos nós andávamos desgarrados como as ovelhas, seguindo o seu próprio caminho. Você e eu, nós pecamos contra Deus, nós já nascemos pecadores. Quando fala de andar pelo seu próprio caminho, é fazer a nossa própria vontade. Nós ficamos revoltados contra nosso pai, falamos palavras feias. Talvez você tenha feito outras coisas erradas, mas o pecado deixa você afastado de Deus e do céu. E não crer em Jesus como seu Senhor e Salvador, o pecado faz com que você fique longe de Deus. Mas Deus sabe tudo sobre você, porque ele que te criou. Aqui, deixa eu ler aqui para vocês o que está escrito em João, no capítulo 3, e no versículo 17 e o versículo 18. Olha só o que fala aqui, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quando crê nele, não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, se você não crê no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, você já está condenado. O que é ser condenado? É viver longe de Deus, é não ter direito a ir morar no céu. E a Bíblia nos ensina que Deus nos ama, apesar de nós sermos pecadores. Romanos 5:8 fala aqui, Cristo morreu pelos nossos pecados e foi sepultado, né? Em 1 Coríntios 15:3-4 fala, Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou.
ressuscitou, segundo as Escrituras. E depois que Jesus tomou o castigo pelos nossos pecados, Deus o ressuscitou. Então, se você crê na palavra de Deus, hoje, você pode ser salvo do seu pecado. Agora, se você não crê no Senhor Jesus como seu Salvador, você já está condenado. Assim como o povo de Israel não creu no Senhor Jesus. Eles não creram, mas eles estavam condenados. Nós vamos continuar aqui, ó. Moisés foi falar com o Senhor sobre isso, ó. E aí Deus sabia que o povo de Israel não estava acreditando nele, que estava com medo. Então Deus falou para Moisés: mande um homem de cada tribo para espiar a terra. E Moisés obedeceu ao Senhor. E aí Moisés disse aqueles 12 homens, porque não era 12 filhos, nós já aprendemos lá na história dos patriarcas, que Jacó teve 12 filhos. Desses 12 filhos se formou as 12 tribos de Israel. Então, aqueles 12 filhos foram para o Egito, cerca de 70 pessoas. E aí, durante 400 anos, esse povo cresceu, passou a ser 2 milhões de pessoas ou mais ou menos, 2 milhões ou mais. E aí, desses 2 milhões de pessoas, era o quê? Era 12 tribos dos 12 filhos de Jacó, ou seja, que teve seu nome mudado para Israel. Então, Moisés chamou os líderes dessas 12 tribos e falou para eles, ó. O que Moisés falou para eles, para esses 12 homens? Vão para o sul de Canaã e depois para a montanha. Vejam como é a terra, se as pessoas são fortes ou fracas, se são poucos ou muitos, se as cidades são rodeadas de muros ou são campos abertos, se a terra é boa para o plantio, e traga alguns frutos da terra. Aí depois de 40 dias espiando a terra de Canaã, os 12 homens retornaram de lá. Eles retornaram, ó. E trouxeram consigo figos, romãs e um cacho de uvas muito grande, carregado por 2 homens numa vara. E o que Deus tinha dito a eles a respeito da terra? Que ela produziria alimentos, que era uma terra que manava leite e mel, e que havia muitas frutas e vegetais. E os homens deram o seguinte relatório a Moisés. Agora imagina, criança, hoje a gente vai lá, né, no supermercado, na feira, e compra lá um cacho de uva, né, o maço às vezes tem cacho de uva até de 1 quilo, né, tem uma uva, aquela uva verde, que é a uva Itália, ela tem o cacho bem grande. Agora vocês imaginam um cacho de uva que precisa de 2 homens carregar. Que cacho de uva maravilhoso era esse? Então, ó, os homens voltaram com o seguinte relatório para Moisés. Fomos a Canaã, é uma terra que produz muito alimento. Trouxemos algumas de suas frutas. As cidades são grandes, rodeadas de muros muito altos, e o povo é muito forte para nós. Eles parecem gigantes. Nós perto deles somos como gafanhotos. Isso 10 homens falaram para Moisés. Então Caleb, um dos 12 homens, caminhou para a frente e acalmou o povo. Nós devemos entrar na terra, disse ele. Nós podemos possuí-la. Caleb acreditava que Deus iria ajudá-los a vencer os seus inimigos. E outro homem também, Josué, que era ali aquele que estava sempre perto de Moisés, que tinha ido junto, acreditou juntamente com Caleb, né? Então, ó, Josué e Caleb deu esse relatório para o povo. Josué falou, nós não podemos vencer. Os outros 10 falou, nós não podemos vencer o povo de Canaã. Eles são mais poderosos que nós. Mas Josué e Caleb não, nós podemos vencê-los sim. Deus tinha prometido dar-lhes a terra, não é mesmo? Deus não falou para eles? E será que eles acreditaram? Não. Mesmo recebendo de Deus segurança, comida, água durante a viagem no deserto, eles agora duvidavam do cuidado de Deus.
Mas se você já creu no Senhor Jesus como seu Salvador, Deus quer que você ouça quando Ele falar com você. Se você ouvi-lo de verdade, então vai crer que nele e vai obedecer-lhe também. Deus providenciou tudo para os israelitas no deserto. E mesmo assim, eles duvidaram que agora que eles estavam ali, já vendo lá no horizonte a terra prometida, eles estavam duvidando de Deus. E é triste, crianças, ouvir a respeito de tantas coisas ruins que acontecem, não é? Às vezes você vê falando, né? Nós estamos numa época agora que a gente vê falando de terremoto, de enchente, de incêndio. Talvez alguma coisa triste tenha acontecido a você aí na sua casa, dentro da sua família. E Satanás, o inimigo de Deus, ele quer que você duvide do cuidado de Deus. Mas Deus quer que você o ame e sabe como ele vai trabalhar cada dia para o seu bem. Ele quer que você e eu confiamos na sua palavra, que nos diz para nós termos um coração que não seja incrédulo, para que nós não esqueçamos que Ele é o nosso amoroso Pai Celestial. Então, o versículo de Hebreus 3:12 fala, tende cuidado, jamais aconteça haver em vós perverso coração de incredulidade que afaste você de Deus, do Deus vivo. Então lembre-se que Deus, na sua palavra, Ele quer que você confie e viva para Ele. Ele sabe o que é melhor para sua vida, porque foi Ele que te deu a vida. Ele sabe tudo sobre você. E os israelitas não confiaram em Deus. E naquela noite, lá no acampamento, o povo se lamentou e murmurou contra Moisés e Arão e falou, por que Deus quer que nós entremos em Canaã? Nós seremos mortos pela espada dos nossos inimigos. É melhor nós escolher um novo líder e voltar para o Egito. Olha só, eles ali, enxergando a terra prometida, fizeram o quê? Foram falar que preferia um novo líder. Então, Moisés e Arão se inclinaram perante o Senhor e oraram a Deus pelos israelitas. E Caleb e Josué disseram ao povo, a terra que nós fomos espiar é boa. Deus vai fazer o melhor para nós. Se Deus se agradar de nós, Ele vai nos dar a terra. Não sejam rebeldes contra Deus, não tenha medo. Deus vai nos ajudar. Depois, os dois, Josué e Caleb, fizeram o quê? Rasgaram as suas vestes de tristeza por causa da incredulidade do povo. Os israelitas ameaçaram ainda apedrejar Josué e Caleb, mas Deus mostrou seu grande poder. Por quê? Quando eles viram que Moisés e Arão orou pelo povo e eles viram que Josué e Caleb, quiseram apedrejar Josué e Caleb, eles viram o poder de Deus. Por quê? A glória de Deus encheu o tabernáculo e Deus falou a Moisés, até quando esse povo vai se esquecer de mim? Até quando não vão crer em mim? Tenho feito tantos milagres, agora eu vou destruí-los com uma terrível doença. Mas de você, Moisés, de Josué e Caleb, vou fazer de vocês uma grande nação. Aí Moisés suplicou a Deus de novo, não destrua o seu povo, senão os egípcios vão ouvir a respeito e vão dizer, o Deus do povo de Israel não podia levá-los à terra prometida? Ele matou eles no deserto? Senhor, mostre o seu grande poder, perdoe esse povo como o Senhor fez desde que eles saíram do Egito. E aí Deus respondeu a Moisés, eu os perdoo, mas mesmo tendo visto a minha glória, os meus prodígios que fiz, ainda assim eles me desobedeceram e me puseram à prova. Por isso eles não verão a terra de Canaã. Somente Caleb e Josué é que viverão em Canaã. O povo que agora está vendo a terra vai vagar pelo deserto 40 anos, um ano
para cada dia que eles espiaram a nova terra. Depois que todos os adultos morrerem, os demais poderão ir a Canaã. Quando o povo ouviu isto, eles ficaram muito tristes. E aí, na manhã seguinte, sabe o que eles fizeram? Eles pegaram as suas espadas bem cedo e começaram a sair do acampamento. E aí, Moisés, Josué e Caleb falaram: para onde é que vocês estão indo? Nós sabemos que nós pecamos. De qualquer jeito, nós vamos para Canaã. Eles responderam. Moisés chamou a atenção deles: vocês estão desobedecendo a Deus, a ordem que ele deu. Vocês vão perder a batalha com o povo de Canaã, porque Deus não vai acompanhar vocês. Mas os israelitas foram até as montanhas em direção a Canaã. Os amalequitas e os cananeus que viviam nas montanhas atacaram eles e muitos morreram. Os israelitas, mesmo ouvindo a voz de Deus, não acreditaram e tomaram seu próprio caminho, achando que sabia o que era melhor para eles. E Deus deu, crianças, a sua palavra para o quê? Para que nós obedeçamos. E você e eu, nós devemos obedecer o que está na palavra de Deus. Se você ler na Bíblia, tem vários versículos que fala que nós devemos obedecer a Deus, como o nosso versículo de hoje, ó. Não te torne cúmplice dos outros, conserva-te a ti mesmo puro. Então o povo, ao invés de obedecer a Deus, não, então já que Deus não está conosco, nós já vimos daqui, de longe, a terra é boa, então a gente vai. Mas Deus não tinha falado? Vocês me desobedeceram, então agora vocês vão ficar durante 40 anos. Para cada dia que vocês foram lá e viram a terra, vocês vão ficar andando no deserto. Então, crianças, uma viagem que tinha durado 1 ano e meio, para eles chegarem ali em Cades Barneia, ver a terra prometida, agora durante 40 anos, aquela geração todinha ia padecer no deserto. Deus falou: enquanto todos esses, os pais, os mais velhos não morrerem, os mais novos, que estavam as crianças, né, e os que ainda iam nascer só, que iam entrar na terra. Daqueles mais velhos, os únicos que iam entrar lá era só Josué e Caleb, que foram e falaram: não, nós vamos possuir a terra mana leite e mel. Só eles, olha só. Porque o que nós aprendemos com essa lição de hoje? Por que nós não devemos murmurar? Porque quando você murmura, você reclama, ao invés de você estar atraindo bênção para a tua vida, você está atraindo o quê? Coisa ruim. O que é reclamar? Reclamar 2 vezes. É ficar só indo contra as coisas. Reclama da comida, reclama da roupa, reclama do calçado, reclama da casa. Se tá sol, reclama. Se tá chovendo, reclama. Se tá frio, reclama. Se tá calor, reclama. Então vamos reclamar menos e agradecer a Deus por tudo. Porque a palavra de Deus, ela fala que nós devemos ser gratos a Deus por tudo. Ele fala: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Então, em João 5,24 fala: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Se você reclama, quanto mais você reclama, mais longe você está de obter a vida eterna. Então agora eu vou fazer uma oração e você que já tem Jesus no seu coração, pede para ele te ajudar a não ser um reclamão que reclama de tudo. E você que ainda não tem Jesus no coração, às vezes você reclama porque você não sabia que reclamar desagrada a Deus. Porque você não lê ainda, você ainda não sabia que ler a palavra de Deus todo dia, que Deus fala como é que você deve agir, que você não deve reclamar e que você deve ser grata a Deus por tudo, que você deve obedecer a palavra dele, não fazer como o povo de Israel e desobedecer a Deus. Então eu vou fazer uma oração aqui e você aí, ore junto comigo, agradecendo a Deus, você que ainda não agradece, por tudo que ele te dá, a pedir a Deus para não deixar você ficar reclamando e também pedir a Deus para entrar no seu coração, você que ainda não tem ele morando no seu coração. Vamos lá? Papai do céu, eu te agradeço
tudo que o Senhor tem me dado e feito por mim. Senhor, te agradeço pela minha vida, te agradeço pelo ar que eu respiro, te agradeço pelo sustento que o Senhor tem me dado, pela minha casa, pelos meus pais, pela minha família, pela roupa, o calçado, o alimento. Eu te agradeço. Papai, me ajude a todo dia me lembrar que o Senhor é meu Deus e que o Senhor sabe o que é melhor para mim. Por tudo que o Senhor tem me dado e feito por mim, pela sua grandeza, eu lhe agradeço. Mas, papai, também te agradeço pelo Senhor ter me dado seu Filho Jesus para morrer naquela cruz, para perdão dos meus pecados e minha salvação. Senhor Jesus, no teu nome, eu te peço, entra no meu coração, venha ser o meu Senhor e meu Salvador. Eu confesso que sou pecador, que tenho reclamado muito, tenho murmurado, mas eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor me ajude a se lembrar de fazer o que é certo, a ser alegre, a ser grato por tudo que o papai tem me dado. Senhor Jesus, eu confesso que sou pecador e que o Senhor, e confesso também, e te peço que entre no meu coração, venha ser o meu Senhor e Salvador, para que eu possa morar no céu. Eu quero morar no céu contigo, papai. Então me ajude a sempre fazer o que é certo. Amém. Bom, turminha, eu trouxe aqui uma musiquinha para que você se lembre que Deus sabe de tudo o que você faz, de tudo o que você vê, e que Ele é o único capaz de te ajudar. Essa música é bem assim, ó. O que você faz, o que você diz, Deus tudo escuta e tudo vê, vê, vê. Sim, Deus tudo vê, escuta o Senhor, tudo que faz ou diz você. O que você faz, o que você diz, Deus tudo escuta e tudo vê, vê, vê. Sim, Deus tudo vê, escuta o Senhor, tudo que faz ou diz você. Então Deus está vendo de tudo, Ele sabe de tudo. Então não é melhor que Ele veja você sendo grato, você sendo feliz, do que você murmurando e reclamando? Bom, pessoal, essa foi mais uma parte da história da vida de Moisés. No nosso próximo encontro, nós vamos aprender mais um pouquinho. Então, ó, entra aí no nosso canal Virtude Kids e Teens, se inscreve, aperta lá o sininho na opção todos, para que todas as vezes que eu trazer uma história aqui, o YouTube te notifique. Curte, comenta, compartilha. Um beijo para vocês. Tchau, tchau. E vou ficar aqui te aguardando para o nosso próximo encontro, tá bom?